Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Esse programa tem o apoio do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser assistido por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje, nós vamos debater as pesquisas eleitorais. E para isso nós convidamos o professor Ricieri Garbellini, ele que é mestre em administração, é professor aqui do Grupo Uninter e também ele é presidente do Instituto IRG, Instituto de Pesquisa de Opinião Pública. Aliás, nas eleições de Curitiba do ano de 2012, o único instituto que apontou já com alguns dias, 3 a 4 dias de antecedência, de que o candidato Gustavo Fruit, que hoje é o prefeito de Curitiba, iria para o segundo turno. Inclusive, na época, gerou-se uma grande polêmica, porque o professor Ricieri trabalha aqui no Grupo Uninter, então apelidaram o Instituto de Data Pickler, em função de que o mantenedor do Centro Universitário Internacional é o professor Wilson Pickler. Mas, Garbellini, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, você que é professor dos nossos cursos na área de administração, também é professor no curso de Ciência Política, sempre nessa área de pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião pública. Eu quero iniciar com uma pergunta elementar e que não cabe ao IRG, que é o teu instituto que você dirige. Correto. Por que os institutos de pesquisa erram tanto nas campanhas eleitorais? E o exemplo está que os 2 maiores institutos aqui do Brasil erraram nas eleições de Curitiba, enquanto você, o teu instituto, acertou a pesquisa. Então, Jorge, primeiro agradecer aí a oportunidade de mais uma vez estar fazendo parte do seu programa. E igual você comentou, né, acho que há 3 anos já, a gente vem trabalhando com essa disciplina aqui no curso de Ciência Política, no curso de Administração, no curso de Processos Gerenciais, Marketing e a disciplina de Pesquisa de Mercado. Então é bem interessante aí a carreira aí nos últimos anos aí em relação à matéria de Pesquisa de Mercado. E agradecer a você aí pela oportunidade de participar do programa. E essa pergunta eu sempre explico em aula para os alunos que a pesquisa ela se divide em 4 etapas. Primeiro você vai estar criando um questionário, depois você vai estar fazendo um trabalho de amostra, um cálculo amostral, depois você vai estar fazendo essas coletas propriamente dita e depois você vai estar tabulando, gerando relatório e entregando lá para o seu cliente. E dentre essas 4 etapas aqui, os institutos muitas vezes eles podem errar em 2 fatores, que é os fatores do meio que a gente chama. Na hora que eles calculam uma determinada amostra e principalmente na hora em que eles vão fazer a aplicação dessa amostra no campo, ou no telefone, ou na rua, seja lá qual metodologia de campo que eles vão fazer. E aí que aparecem os erros da pesquisa. Por quê? Se o Jorge treina bem uma equipe e repassa o plano amostral para essa equipe coletar e você tem uma boa supervisão, você vai trazer um bom resultado depois. Por quê? Porque você treinou bem, teve um bom cálculo amostral e a equipe trabalhou legal. Quando você mata, vamos dizer, esse seu trabalho de campo, os dados podem voltar errado e é aí que os institutos erram. Por quê? Porque, teoricamente, na hora de você levar aquela amostra para o campo, pode ter coletado errado, pode não ter coletado e os dados podem estar vindo errado. Em alguns casos, professor Garbellini, os erros são tão crassos e há uma disparidade tão grande em relação ao resultado da eleição que já aqui no Paraná e mesmo em outros estados se propuseram comissões parlamentares de inquérito para se investigar isso. O senhor acha ou pode nos dizer, é uma dúvida da população e principalmente de nós, eleitores, algum instituto, quando tem uma certa credibilidade, ele
não pode manipular alguns dados para beneficiar na pesquisa o candidato que comprou ou que há interesse? O correto não é você praticar com essa fórmula, né? Mas se você parar para pensar, imagine, você tem uma pesquisa de 600 pessoas, 600 amostras, que vai te dar aí uma margem de erro de 4%. Se você for para o campo e se você trabalhar com pelo menos umas 25 citações em que ela tenha problema, você já vai ver que isso vai impactar lá 1, 2 pontos no final da pesquisa. Então, quando você quer, às vezes, errar determinados resultados, a gente chama em que você manipula a amostra. Por quê? Eu vou coletar só na região central, porque eu sei que o Jorge ou o candidato A tem mais popularidade só nessa região. E a região rural ou outras determinada região, a gente não estende aquela determinada amostra. Isso pode acontecer e isso pode errar número. E não vou dizer que o Instituto quis errar, ou o Instituto quis fazer, ou o Instituto vendeu, ou o Instituto deixou de vender. Não existe hoje no Brasil uma sindicância para o TRE, por exemplo, para apurar aonde essas coletas foram realizadas. Ou seja, ninguém checa. Então você vai para a rua, teoricamente, coleta, volta com os questionários ficam à disposição de quem quiser, só que ninguém vai buscar esse questionário, ninguém vai verificar e ver realmente a distribuição desse trabalho. Mas quem coordena a pesquisa, no caso o Instituto, tem lá uma pessoa que é o responsável, pela pesquisa. Exatamente. Esse fica responsável também pela checagem, para saber se aquela pesquisa efetivamente foi feita ou se aquela pessoa que trabalhou na coleta não criou um entrevistado fictício? Em aula eu sempre disponibilizo para os alunos 3 tipos de checagem. O primeiro, Jorge, é você estar na rua, coletando junto com o teu entrevistador, e você, a cada coleta que ele faz, você pegar aquele determinado questionário e conseguir fazer uma análise ali já na rua, dentro de uma checagem, que a gente chama. E o outro tipo de checagem que a gente tem é a checagem cruzada. Vamos dar um exemplo. A nossa equipe está lá na rua agora e eu ligo para a equipe e pergunto, eu gostaria de saber as últimas 5 pessoas que você entrevistou. Ele vai me fornecer os últimos 5 números e eu vou pegar esses 5 números e vou ligar para as 5 pessoas e perguntar, olha, nos últimos minutos a senhora respondeu a pesquisa para um dos nossos entrevistadores e assim por diante. É um processo de checagem. E o outro processo de checagem que tem também é quando os envelopes voltam para o escritório e você também, aleatoriamente, lá de cada 100 entrevistas que o funcionário faz, se o funcionário coletar lá 100 entrevistas, você vai pegar 10, 15 entrevistas deles e ligar e verificar se realmente a pessoa respondeu, se não respondeu. Então são N maneiras de você checar. Quando você tem essa auditoria dentro do seu instituto e tem equipes que façam isso internamente, aí você pode confiar nos dados. Porque senão acontece o que você sempre pergunta, do entrevistador falsificar, de não coletar, dizer que coletou, e no final o resultado não aparecer. O entrevistador, normalmente, ele ganha por entrevista ou ele é um assalariado do Instituto? Institutos grandes geralmente têm uma determinada equipe contratada, assalariada, tudo certinho. Institutos menores, eles têm 2 modalidades. Eles podem pagar por diária, durante o dia, girando a diária R$80, R$100, aí, dependendo como que o mercado está absorvendo isso e quanto que você cobrou na pesquisa, ou por questionário respondido. Aí você vai pagar lá, o fulano no dia anterior coletou 50, então ele vai ganhar R$2, R$3 por cada questionário respondido. Então não existe uma tabela de preço. O sindicato que regulamenta a nossa categoria, ele tem, dentro das explicações dele, essas características que eu estou te explicando agora. Né? E me diz uma coisa, a pesquisa, quando ela é de campo, o entrevistador, ele tem que bater na porta da casa, ele vai no comércio, ele encontra a pessoa na rua, qual é o procedimento? Quando a gente faz uma pesquisa que a gente chama de domiciliar, e a gente tem que coletar lá 600, 1.000, 2.000 amostras, você sempre tem um critério de escolha. Né? Então, você vai trabalhar nesse bairro, você vai encaminhar um mapa para ele daquele determinado bairro e você vai encaminhar também para ele algumas quadras aonde ele vai fazer aquela determinada coleta. E dentro daquela quadra, ele tem que achar o perfil daquela determinada pessoa que ele está tentando pegar. Ou sexo, ou masculino ou feminino, a idade, a escolaridade, dentro daquele quarteirão em que você estipulou para ele. Então, quando você cria um trabalho de pesquisa, você tem que pegar um mapa daquela cidade em que você está trabalhando e tentar, ao máximo, coletar em todos os cantos daquela determinada cidade. Então, o entrevistador ele vai, Jorge, com o mapa,
e a gente estipula para ele esse quarteirão, aquela rua, aquela determinada situação. Professor Gabellino, eu gostaria que o senhor nos explicasse como é o método científico de pesquisa. Isso leva em conta a idade da pessoa, a renda, a formação educacional, o sexo e até a região geográfica em que a pessoa mora? Então veja só, quando o IBGE faz o censo e quando a gente dá entrada no nosso título de eleitor, a gente fornece informações de idade, de escolaridade, e para o IBGE a gente fornece informações de renda. Quando você vai criar uma pesquisa e você vai estar entrevistando lá 1000 pessoas, vamos dizer assim, de uma determinada cidade, vamos citar, por exemplo, Brasília. Quando você vai fazer 1000 pesquisas em Brasília, você tem que se preocupar. Por quê? Quantos por cento de Brasília tem eleitor masculino? Quantos por cento tem de eleitor feminino? Dentro desse eleitor feminino, quais são as idades que tem? Dentro do eleitor masculino também. E dentre a idade e o gênero, a gente também tem que descobrir qual que é a escolaridade. E, por fim, a renda. Então, quando você criou as 1000 amostras em que você vai entrevistar em Brasília, você vai sair para o campo com a seguinte ideia. 640 vão ter que ser do sexo feminino e uns 460 vão ter que ser do sexo masculino. E dentro desses 640 do sexo feminino, vai ter que estar lá novo, médio, idoso, e vai ter que ter ensino médio, ensino fundamental, vai ter que ter sem renda, vai ter que ter renda acima de 10 salários mínimos, e para o masculino também. Você vai ter que se preocupar, dentro daqueles 460 homens, que escolaridade que eles têm, que idade que eles têm e que perfil de renda que eles se encaixam. Isso sim a pesquisa está correta, Jorge. Cada pessoa, por exemplo, que tem lá uma determinada idade, vamos colocar de 40 a 60 anos, ela tem uma característica do sexo masculino e tem uma renda, vamos supor, 5 salários mínimos. A tendência dessas pessoas é ter uma opinião semelhante entre elas? É isso que a gente pode se considerar que foi um dos institutos que acertou aqui na capital, aqui em Curitiba, no caso. Porque quando a gente começou o nosso trabalho de campo aqui em Curitiba, a gente viu que o TRE no ano anterior tinha feito a biometria. Então todo mundo tinha atualizado o título e feito a composição de escolaridade, de idade, de sexo. E nós sabíamos que aqui em Curitiba tinha mais de 35% da população com ensino superior. E esse perfil de pessoas de ensino superior votavam para um determinado candidato. E você tinha que fazer lá de 1000 pessoas, 350 pessoas de ensino superior, ou completo ou incompleto. E se você fosse fazer uma pesquisa com 1000 e você não entrevistava esses 350 superior, vamos dizer só 100, dava problema para esse determinado candidato. E isso acontece muito em pesquisa. Por que acontece muito? Porque quando você não estratifica esses dados, vai dar problema. E aqui em Curitiba a gente pode se considerar um dos vitoriosos que acertou, por quê? A gente trabalhou em cima sempre desses 350 superior, dos fundamental, dos médio e de acordo com a renda que você falou. Por quê? Cada perfil de pessoa, Jorge, igual você me perguntou, tem um candidato estipulado. Ou seja, fundamental, geralmente vota para uma determinada pessoa. Ensino médio e o superior. Então, se você acerta isso, a chance de você ter um resultado é bem melhor. E em relação à mudança de opinião do pesquisado, ele muda com certa facilidade, ele demora mais tempo para mudar, ou ele pode dormir com uma ideia e acordar no outro dia, bom, eu não vou votar mais nesse candidato, vou votar no outro. Isso é possível detectar numa pesquisa? A gente colocava nas pesquisas do ano passado, a gente colocava uma questão assim, a sua escolha definitiva, né? E sim ou não, qual que é se a sua escolha era definitiva ou não. Em setembro da eleição, Jorge, lá pelo começo de setembro, você ainda vai ter 60% da pessoa em que ela diz que a escolha dela ainda não é definitiva. Então ainda tem todo o mês de campanha, tem todos os debates, tem toda a vinculação de mídia dos candidatos, mais o corpo a corpo, que pode reverter. Então você não vai fazer que nem pesquisa de mercado, em que você vai fazer uma pesquisa num shopping, numa concessionária. Demora-se um pouco para você ter uma satisfação menor ou uma satisfação maior. Agora, em pesquisas eleitorais, em 2, 3 semanas você pode ter oscilações. Por isso que a gente não pode fazer uma e garantir que ela vai dar o resultado. Você sempre tem que se aproximar sempre deixar próximo da eleição mais uma para você ter certeza daí. Você falou da margem de erro.
De acordo com o número de entrevistados, você tem um percentual que seria uma margem de erro? Que seria uma margem de erro. A margem de erro é um cálculo estatístico em que a gente ensina os alunos que funciona assim. A gente tem uma população em que a gente chama de população finita, que vai até 10 mil elementos, e uma população infinita, que vai acima de 10 mil elementos. Então, para esses dois públicos de finito, que vai até 10 mil, e infinito acima de 10 mil, existe uma conta estatística. Tá? Mas, no geral, geralmente funciona assim. 600 amostras, que é o que geralmente as pessoas fazem, você vai ter sempre uma margem de erro de 4%. Para mais ou para menos? Para mais ou para menos. Toda vez que você entrevistar 500, você vai ter uma margem daí que a gente chama de 5%, para mais ou para menos. E quando você tem lá 2.000 entrevistas, você já começa a ter uma margem de 2%. Mesmo que o universo, vamos supor, 500 pessoas, o universo é 5.000. Mesmo ali você tem uma margem de erro de 4%? Exatamente. Por quê? Porque dentro do horizonte de 5.000, você tem aquela fórmula que eu expliquei agora há pouco, de finita. E quando você passa de 5.000, você tem a fórmula infinita. Só que daí geralmente os números diminuem muito pouco. Né? Quando a gente fala na ideia de 4% de erro, 600, quando a população é menor, vai aumentar um pouquinho. E quando a população é maior, você vai coletar os mesmos 600. Isso vale, por exemplo, 600 pesquisas. Vamos imaginar uma pesquisa presidencial. Brasil. Hoje temos em torno de 140 milhões de eleitores. Com 600 pesquisas, dá para descobrir? Dá para descobrir quem pode ganhar a eleição do ano que vem. O único segredo é aonde eu vou distribuir essas 600 amostras. Eles têm que pegar o Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e dividir esses 600 para essas 5 regiões. Aí dentro dessas 5 regiões, você sabe, vai ter que coletar um pouquinho mais em São Paulo, um pouquinho mais em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, um pouquinho mais no Nordeste, lá numa determinada cidade, e você consegue apurar dentro desses 600 o possível cenário eleitoral do ano que vem. Desde que você estratifique correto, senão você vai ter um resultado errado. Professor Garbellini, no tempo em que eu estudei estatística, já faz mais de 30 anos, nós tínhamos que fazer os cálculos todos à mão. Hoje, evidentemente, tem softwares, né? E o senhor põe esses dados ali e o computador lhe dá toda a resposta. Você sempre vai estar trabalhando com a base de dados do IBGE, com a base de dados do TRE, e você vai juntar, né, essas bases de dados e você já tem daí as formas estatísticas em que vai te determinar ali a quantidade de pessoas e os extratos direitinho da pesquisa. E quando você fala em software, Jorge, hoje a gente tem aí muito software de pesquisa que ajuda você a tabular os dados, né? Antigamente, igual você está comentando agora, as pessoas faziam as pesquisas no campo, coletavam e faziam as contas na mão, no Excel, e tinha um trabalho enorme, né? Naquele tempo nem Excel nem Excel não tinha, é verdade. E o que você faz agora? Naquela época, eu imaginava como vocês faziam. Vocês gabaritavam o questionário, colocavam lá número 1, número 2 para masculino e feminino e as idades, e no final vocês somavam esses gabaritos para poder avaliar. Aí com o Excel, continua se gabaritando o questionário, dá-se números para as observações, só que o Excel faz o trabalho da análise. Hoje em dia não, você tem muito software no mercado aí, em que você coletou os dados da rua, você já joga no software, ele já te dá dados. Mas cada instituto tem um modelo diferente de software? Cada um ou cria todos chegam no mesmo denominador comum? Eu acho que cada um vai criar o seu. Então hoje, o da nossa empresa lá, você consegue, aqui no celular agora, você consegue ver se tiver uma equipe trabalhando lá no interior do estado, e se eles estiverem com um tablet, no celular agora você consegue ver aonde que aquele tablet está ligado e que horas que aquele entrevistador está fazendo. Aí na hora que ele dá um enter no tablet dele, salva-se no nosso provedor, e você acompanha no celular aqui aonde que ele está trabalhando. E isso eu nem ainda coloquei como checagem ainda, porque eu falei que nós temos apenas 3, mas com a tecnologia nós já vamos ter a 4ª checagem em breve. Por quê? Se você vai para uma equipe de campo com 5 tablets, o que vai acontecer? Eu sei onde que você vai estar, sei a hora que você ligou o tablet, a hora que você desligou, e lá no software que a gente desenvolveu, eu vou estar acompanhando minuto a minuto. E os dados são transmitidos automaticamente? Automaticamente via tablet. E isso é uma tecnologia que eu acho que para a eleição do ano que vem vai ter que ter muito. Por quê? Nível Brasil, campanhas estaduais, você não vai poder estar caminhando aí com um questionário embaixo do braço, que isso vai demorar muito. E quando você coloca tablet ou telefone, você vai chegar em qualquer cantinho rapidinho e vai ter dados na hora. E hoje, Jorge, uma das tecnologias desse software é o GPS, né? É o monitoramento. Então você
colocou a equipe em todo o Brasil, entrevistou 1.000 brasileiros, e você quer saber aonde mais a Dilma pontuou, aonde mais o Aécio, o Eduardo Campos pontuaram. Você já abre um geoprocessamento e você consegue identificar dentro daquele tablet que estava coletando ou daquele telefone que foi realizado, aonde a Dilma foi mais citada, aonde o Aécio foi citado, aonde o Eduardo Campos foi citado. Por isso que eu acho que no futuro o TSE, esses órgãos fiscalizadores, eles acompanhando essa tecnologia, eles vão conseguir checar mais as pesquisas. Porque hoje eles não chegam porque não tem tecnologia. Mas aqui, não falo na eleição do ano que vem, mas na próxima de vereador, se o TSE quiser, ele começa a checar a pesquisa dessa maneira. Ele cria-se um software, determina lá as coletas e ele pode estar averiguando. Não sei se é de interesse do governo ou não, mas é um estudo futuro. Né? Agora, professor Garbellini, quando a pessoa espontaneamente se manifesta, vamos dizer, para quem você vai votar para prefeito, a pessoa diz o nome, isso tem um valor superior do que aquele em que você apresenta lá... os discos, é estimulado, né? Mas a ideia da estimulada é você fazer com que as pessoas, agora, por exemplo, em quem você vai votar para presidente, 90%, 80% da população não sabe em quem votar. Então você vai ter lá apenas 10, 20% que sabe. E os outros 80% pretendem votar em quem? Aí que você faz a pergunta estimulada, onde você apresenta os discos. Evidentemente, quando as pessoas têm uma espontaneidade de votar maior, diz o nome do candidato logo de primeira, isso é importante, porque o candidato realmente está bem. Agora, quando você não tem isso, você tem que estimular, porque a população não está antenada em quem vai votar. Mas agora, nas eleições majoritárias, ainda é um pouco mais fácil. E numa eleição proporcional, onde tem milhares de candidatos, você pode também estimular? Aí você pode estimular, só que daí como funciona a ideia da estimulação? O TSE, no caso, quando você vai registrar uma pesquisa proporcional, ele obriga que você apresente todos os nomes para a pessoa poder escolher um. Tá? Isso, então, se tiver lá 200 nomes... Você vai ter que levar uma caderneta para aquela pessoa e entregar para ela os 200 nomes. Então, quando o TSE criou a norma de pesquisas registrada, geralmente você tem que levar as 200 pessoas que estão se candidatando naquele determinado domicílio eleitoral. E você pode fazer estimulada, só que você não pode divulgar. Por que você não pode divulgar, Jorge? Porque se eu colocar 10 nomes na estimulada, os outros 190 que são candidatos podem ter problema, porque eles não vão aparecer daí, porque o disco estimulou aqueles 10 apenas. Então, para a pesquisa registrada, você tem que deixar todos os nomes que você tem na disputa. Uma outra questão, professor Garbellini, que é muito usada em pesquisas, em campanhas eleitorais. Qual é a diferença entre uma pesquisa podemos assim dizer, qualitativa e uma pesquisa quantitativa? A qualitativa... A qualitativa, geralmente, os candidatos vão fazer antes da campanha, provavelmente. Sim. Por quê? Porque eles querem, de uma maneira qualitativa, ou seja, identificar um pouquinho mais de qualidade nessa informação, entrevistando ali grupos pequenos de pessoas, e identificar que tipo de plataforma que eles vão defender, qual que é a ideia que o candidato vai poder passar, que imagem que o candidato está transmitindo. Aí você cria uma pesquisa qualitativa. Agora, lá no meio da eleição, faltando um mês, você já não vai estar tão preocupado em relação a essa qualidade de informação. Você vai querer saber o quantitativo, ou seja, entrevistar milhares de pessoas para saber como que vai estar o seu número eleitoral, ou o seu... com quantos pontos você vai estar na pesquisa. Mas em ambas as campanhas você pode utilizar a quali e a quanti. E geralmente a quali é nos estágios iniciais. E a quanti em todo momento, né, você vai estar fazendo. Uma outra questão, professor Garbellini. O senhor já participou de muitas campanhas, embora ainda seja jovem, com o Tiago, nosso sócio, o Tiago Freitas, nosso companheiro, o Tiago Freitas. Eu gostaria de dizer... quem bate numa campanha eleitoral, ou seja, critica o adversário, ele perde ou ganha? Ou pode acontecer as duas coisas? Aí você tem que estar fazendo monitoramentos de quanto em quanto tempo esse candidato está batendo e de quanto em quanto tempo a avaliação da pesquisa dele está ocorrendo. Então, acontece as duas maneiras.
a gente viu na campanha do ano passado, de 2012, em que muitos candidatos que resolveram bater não tiveram muita ascensão. E muitas vezes os candidatos em que estavam se defendendo, as pessoas começaram a avaliar, puxa, mas ele está se defendendo, estão atacando contra ele, e acabou sendo o mocinho da história. Então tem os dois lados em uma campanha que você tem que cuidar. Será que eu vou bater? Será que eu não vou? Será que eu vou defender? Será que eu não vou? Por quê? Porque você pode estar entregando o ouro para o bandido, muitas vezes quando você vai querer se defender, e às vezes quando você vai estar batendo, as pessoas vão identificar que essa bateção não vai levar a nada e resolvem daí votar no candidato que era o mocinho no caso. Então tem que ter cuidado. Por isso que as estratégias de campanha têm que ser bem analisadas. E isso que a pesquisa quali pode ser importante. Para esse detalhe que você está falando, a gente pode criar uma pesquisa quali para identificar. Vale a pena bater, não vale a pena bater, o que deve ser feito, né? Também em campanhas nós observamos, professor Garbellini, que às vezes tem aquele candidato que começa lá em cima e ele vai aos poucos caindo e perde a eleição. O que o senhor aponta em relação a isso? Uma campanha mal feita, o adversário conseguiu demonstrar maior confiança no eleitorado? Vamos pegar o exemplo do prefeito de São Paulo, né? Tinha 1 ponto nas pesquisas e ganhou a prefeitura de São Paulo. E ninguém apostava que o Haddad seria o eleito. E como isso tudo aconteceu? A organização da campanha dele foi muito bem feita e, teoricamente, quando o candidato começa atrás, e as pessoas não conheciam ele. Então, quando você faz uma pesquisa 1 ano antes da eleição ou anos antes da eleição, você pergunta, né? Conhece o candidato? Não conhece. Então, geralmente as pessoas não conhecem e daí não votam. E quando as pessoas começam a conhecer, elas começam a avaliar aquele determinado potencial. E pode ver que na hora que ele entrou com um potencial novo, ele já entrou também com uma série de propostas e melhorias para a cidade de São Paulo. E isso faz com que o candidato comece a evoluir e a crescer. Agora, eu não sou conhecido e não vou entrar numa campanha bem planejada. Aí você vai ficar não conhecido com 1, 2 pontos e não vai ter chance de ganhar. Então o planejamento da campanha dele foi muito bem feito. E ninguém apostava no prefeito de São Paulo. E viu no que deu, ganhou a eleição. Por quê? Porque ele ficou conhecido, mostrou transparência, mostrou que tinha poder de governar São Paulo e ganhou a eleição. Né? Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Ricieri Garbellini, ele que é mestre em administração, professor aqui do Grupo Uninter, e também ele é o presidente do Instituto IRG, que faz pesquisas de opinião. Professor Garbellini, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. E todas essas tecnologias, esse software, esses cálculos, a gente está à disposição para atender os nossos alunos e toda a academia aí e tirar dúvidas aí e cada vez mais deixar o conhecimento e pesquisa aí para todo mundo praticar, aprender e ficar feliz aí em relação a esse assunto aí. Muito obrigado. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater a importância da pós-graduação na carreira profissional. E para isso nós convidamos o professor doutor Geraldo Peçanha de Almeida, ele que é formado em pedagogia, tem mestrado na área de comunicação e doutorado na área de comunicação. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, professor Geraldo. Eu que agradeço. E eu gostaria de iniciar essa nossa conversa
a respeito do seu tema, da sua tese de doutorado, que foi Perfeito. sobre performance. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é isso, porque Então, nós entendemos performance, alguém se apresentando. se apresentando. Isso. Mas isso é muito interessante, Jorge, porque quando eu preciso conversar com as crianças sobre o que é performance, eu digo assim, vocês fazem performance melhor que qualquer um outro profissional, porque veja, quando a criança faz manha, nós pais e mães, nós interpretamos aquilo como um ato de manha da criança querendo chamar a atenção. Isso. Mas um pesquisador, e aí acho que a gente está exatamente discutindo o tema, né? Por que se fazer pós-graduação? Né? Exatamente. Quando um pesquisador está diante daquilo, ele diz, isso é performance. Porque se a criança está fazendo manha e o pai está entrando naquela condição que a criança está impondo, a criança está buscando a coparticipação do público, no caso o pai. E quando o ator está apresentando algo, mas ele precisa da participação do público, nós estamos diante do conceito teórico de performance. Então, a minha tese de doutorado, eu fui trabalhar na Amazônia, especificamente em Macapá, fui dar aula na pós-graduação, e cheguei lá, eu conheci uma cidade chamada Mazagão Velho. Então, fuçando aqui e ali, eu descobri que essa cidade não era uma cidade brasileira. Mazagão é uma cidade que no Brasil tem 320 anos, mas é uma cidade que ela existiu originalmente no Marrocos. Era uma colônia portuguesa no Marrocos. Quando Portugal estava perdendo essa colônia no Marrocos, Portugal teve que recolher esses portugueses que viviam no Marrocos para Portugal. Só que eles já estavam no Marrocos há muitos anos, então muitos deles eram todos militares, todos faziam parte da corte portuguesa, eles não falavam mais português, não tinham hábitos portugueses, não sabiam viver em Portugal. Mas a colônia teve que recolher tanto os militares quanto as suas famílias. Trouxeram essas quase 500 famílias para Portugal. E eles então não se adaptando em Portugal, Portugal disse, só há uma possibilidade de fazê-los encontrar uma nova pátria, que é encaminhando eles para a nossa terra nova. A nossa terra nova naquele momento era o Brasil. O Brasil já tinha as capitanias hereditárias, Belém do Pará era um centro muito importante para a corte portuguesa. No entanto, esses militares, essas 500 famílias, entenda, 500 famílias, cada uma com 20, 30 escravos. Então eu tinha toda uma população eminentemente marroquina, com uma parte portuguesa que estava se mudando para o Brasil. Mas com escravos africanos, negros, marroquinos e de todas as partes da África. E esses militares, eles professavam a religião cristã? Professavam a religião cristã, eram subordinados à corte portuguesa e eram portugueses de origem. No entanto, foram prestar serviço, porque no Marrocos existia uma colônia portuguesa. Portugal já havia invadido o Marrocos e tinha. Isso aconteceu em que século, basicamente? Isso é de 1700, né? Eles chegam no Brasil por volta de 1800, mas entre 1700 e 1800 aconteceu o que nós chamamos de transladação de cidades. São poucas as cidades no mundo que passaram por esses eventos, porque a gente entende que povos podem se transladar, que pessoas podem se transladar, que igrejas, que casas, mas existe também a transladação de cidades. Então essa cidade no Marrocos se chamava Mazagão, que hoje é a cidade, hoje está perto do porto de Al Jazeera, no Marrocos. É a cidade portuária, onde tem inclusive um forte português que é exatamente igual ao forte de São José que nós temos na capital do Amapá, que é Macapá. O mesmo forte que existe no Marrocos foi reproduzido no Brasil. Mas só voltando à história, então esses marroquinos e esses portugueses vieram para Portugal e não se adaptaram. Portugal os encaminha para o Brasil, especificamente para Belém. Só que Belém não havia casas e moradia e emprego para todos estarem trabalhando e vivendo em Belém. E como próximo de Belém existia Macapá e ali estava sendo invadido pela Guiana inglesa e francesa, então a gente entende a França, a Inglaterra e a própria Espanha estavam ali por conta do rio Amazonas. Portugal então diz para esses militares, vamos descer um pouco o rio Amazonas e vamos nos estabelecer nessa zona de conflito. Então chegaram essas 500 famílias em média, com os seus escravos, os seus serviçais, para servir a corte
portuguesa. Acontece que os negros não suportaram a floresta e aos poucos eles foram morrendo de febre amarela, de doenças tropicais. E esses negros que vieram do Marrocos, que não eram portugueses, mas que eram serviçais, não morrem. E fundam a cidade no Brasil de nome Mazagão Novo. Em homenagem a Mazagão, que era a cidade de origem deles. Acontece que esses negros se juntaram aos índios e se rebelaram contra a própria corte portuguesa. E aí houve todo um levante, houve uma guerra especificamente no Baixo Amazonas, onde eles estão até hoje, e eles então perderam a emancipação política, e a própria corte criou uma nova cidade no Brasil, a terceira, se chamada Mazagão. Então nós temos 3 cidades no mundo com o mesmo nome, que é Mazagão no Marrocos, Mazagão Nova no Brasil, no Baixo Amazonas, e a nova cidade que se chama Mazagão, que é um município juridicamente constituído. E por essa comunidade ter 40 mil negros vivendo no meio da Amazônia, eu não acreditei quando me deparei com ela, porque eles mantêm costumes do Marrocos que passaram por uma religião e por uma cultura portuguesa e que se adaptaram numa cultura brasileira e indígena. Então, tudo o que acontece nessa comunidade é performance. Interessante. Performance. Então, olha, parabéns, professor. Quando a gente chega nessa comunidade, os pais estão tomando banho na frente da casa. Sim. Alguns nus, alguns usam sarong. E aí você pergunta, mas o que é isso? Eles não são índios, porque são negros. Sim. Mas mantêm um costume indígena. Certo. Eles não são portugueses, eles não são marroquinos, eles não são brasileiros na sua essência, mas vivem no Brasil e são a 6ª, 7ª geração naquela comunidade. E o português, eles falam normalmente? Falam português, mas também há muitas variações linguísticas nessa comunidade. Agora, o que mais me chamou a atenção é o fato dessa comunidade não ter envolvimento político. Porque para eles, a performance, no caso que eu estudei lá, era como é que eu posso convocar o outro para ele participar daquilo que eu quero, sem que eu, com isso, tenha que construir um partido político. Então, você veja, eles fazem uma festa de Santiago, que é a festa de Santiago mais antiga da América. E para eles juntarem dinheiro é muito difícil. Então, o que eles fazem? Eles criam os cavalos ao longo do ano com aquilo que a floresta cede, e no dia de Santiago eles têm toda aquela cavalaria para fazer a batalha de mouros e cristãos, e eles então não precisam locar cavalo, não precisa pedir ao poder público, mas a comunidade toda participa. Na casa de uma pessoa, da porta da casa dele, que é toda de madeira, ele convoca o vizinho a participar daquilo que ele sonha, que ele acredita. Então é um tipo de política que talvez a gente não conheça. Interessante. Que é muito interessante. E eles, hoje, essa comunidade está integrada ao Brasil ali. O senhor trabalhou quanto tempo lá? Eu fiquei 4 anos indo a Mazagão. É uma cidade que está muito integrada. Inclusive nós temos políticas muito importantes lá. O próprio ex-ministro Gilberto Gil implantou um programa de política cultural, porque é uma comunidade também quilombola. Mas o que mais chama atenção nesse sentido é o reconhecimento que o governo federal tem em relação a esse município. Por exemplo, lá não existem médicos, mas existe um papel social que nós chamamos de pega menino. A pega menino é o que nós conhecemos aqui no Brasil como parteira. Ela é reconhecida como profissional da área de saúde, recebe um salário, um ordenado do governo federal como profissional do programa de saúde da família, mas não tem formação. A formação é popular, como acontece em Moçambique. Eu também trabalhei em Moçambique implantando um programa lá, e é o mesmo procedimento. Então, o médico é formado na comunidade e o governo federal reconhece essa formação que passa de pai para filho. É muito interessante. Bacana, professor Geraldo. Eu gostaria que o senhor agora abordasse para nós, o senhor que coordena os cursos da área educacional aqui do Grupo Educacional Uninter, a importância hoje para o mercado de trabalho e principalmente para o profissional ele ter uma pós-graduação. Perfeito. Eu, na época que eu estudei, isso há mais de 30 anos, não se falava muito em pós-graduação,
mestrado e doutorado era algo assim, distante. Sim. E quando você estava graduado, você já estava apto para o mercado de trabalho. Perfeito. Hoje me parece que mudou, Sim. porque a educação é contínua. Sim. Eu gostaria que o senhor abordasse esse Sim. aspecto. Eu acabei de falar com os alunos, inclusive, da graduação aqui do próprio grupo, há 2 semanas atrás, a respeito disso. Porque, veja, quando eu me formei, que creio eu, 20 anos atrás, um pouco menos tempo que o senhor, mas também distante dos alunos de hoje, nós tínhamos a graduação e 2 possibilidades. Ou eu ia trabalhar no Banco do Brasil, que era uma grande carreira e continua sendo, creio eu, ou eu precisava colocar aquela minha profissão em voga. Mas a profissão, ela se restringia a ser advogado, médico ou professor. Então, basicamente, eram essas profissões. Hoje, o Ministério de Educação tem mais de 80 carreiras de nível superior e mais de 20 processos em busca de reconhecimento. Então, você veja, quando nós pegamos um menino, uma criança de 17 anos e colocamos ele diante de um universo com mais de 100 possibilidades de carreira de ensino superior, é óbvio que ele vai ter dúvida. Então, todos os coordenadores de pós-graduação têm isso muito claro hoje em dia. Eu e qualquer um dos meus colegas que somos coordenadores de pós-graduação. Hoje, um aluno que busca o curso de pós-graduação, nem sempre é para ele fazer a qualificação para o mercado de trabalho. Às vezes, e quase sempre hoje no nosso público, o aluno está buscando sedimentar, cristalizar a escolha de carreira. Porque você veja, eu posso buscar a área de administração, mas quando eu terminar o curso, eu ainda tenho mais de 20 possibilidades de leque que essa profissão me abre. Eu posso ser gerente de hotel, é uma pós-graduação. Eu posso ir para a área de eventos, é uma outra pós-graduação. Eu posso ir para a área de RH, é outra pós-graduação. Eu posso ir para a área financeira, é outra pós-graduação. Então, nós acreditamos hoje na pós-graduação que o curso de graduação, ele dá uma base, e uma base de sustentação que é imprescindível para a qualificação profissional. No entanto, nem a idade cronológica, que é a experiência de vida, e nem a idade social, de convivência social, permite que o aluno tenha 100% de certeza que aquela escolha é a melhor para ele nos próximos 35 anos de vida laboral, até a aposentadoria no mínimo. Então, quando o aluno tem 1 ano e meio de pós-graduação, ele aí sim, ele usa aquela base sólida da graduação para em 1 ano e meio ele dizer, é exatamente isso que eu quero. E aí não tem volta mais. Porque depois de 4 anos de graduação, 1 ano e meio de pós-graduação, aí sim ele pode buscar um mestrado acadêmico, para aquele que quer se dedicar ao ensino, ou um mestrado profissional, para aquele que quer ir para uma grande empresa, quer ser um profissional de ponta. Então, para nós, coordenadores da área de pós-graduação, nós temos muito claro o nosso currículo e a gente tem lutado para ter um currículo diferenciado em relação a outras instituições, porque nós já localizamos e aceitamos que o perfil do aluno de pós-graduação em 2013, ele mudou. Não é um perfil de aluno que busca a qualificação do mercado, que busca despontar no mercado. Metade, pelo menos, dos nossos alunos quer ter certeza que aquela escolha é correta. Atualmente, professor Geraldo, nós sabemos que as mudanças do ponto de vista científico e mesmo sociais, elas são muito rápidas. Sim. O conhecimento ele dobra praticamente a cada ano. Perfeito. Mesmo esse aluno que já determinou, digamos assim, o seu caminho, já escolheu a sua pós-graduação, já se especializou nessa área, ele tem que continuar estudando. Perfeito. Além de continuar estudando, existe uma segunda alternativa que eu não comentei ainda e que acho que agora é o momento, que é o que nós chamamos de carreiras múltiplas. Um profissional, depois que ele tem 5 anos de carreira no mercado, hoje, com o nível de formação, de competência que nós imprimimos no aluno, ele tem condição plena de chegar ao ápice de uma empresa. Então, olha o que eu estou dizendo. Se eu hoje, com graduação e com pós-graduação, colocar um aluno, seja da área de educação, seja da área de saúde, ou seja da área empresarial no mercado, em 5 anos ele é tão bom profissional quanto era um sujeito 30 anos atrás, depois de 25 trabalhando.
Olha como isso é importante. Mas isso em função do quê? Da quantidade de conhecimentos? Do alto índice de competitividade de informação que ele recebe. Então o sujeito entra, basta a gente pegar os programas de trainee. Um sujeito, quando ele consegue uma vaga de trainee, ele deixou 5 mil, 10 mil qualificados, graduados, pós-graduados, que dominam 2, 3 línguas estrangeiras. Então, o que ele precisa de formação para mercado? Nada. Então, ele vai desenvolver uma experiência, mas de um potencial que ele já tem. Em 5 anos, ele tem seu ponto de vista de competência. Em 5 anos, ele tem total condição de ocupar o posto de diretor daquela empresa, seja uma escola, um hospital. Só que daí ele ainda tem 30 anos de vida laboral. E muitos dos nossos alunos chegam lá e dizem assim, olha, eu estudei, entrei no mercado, e em 5 anos eu tive promoções. Agora eu me sinto esvaziado. O que é que eu faço? Continuo estudando, faço um mestrado, faço um doutorado, mas eu vou continuar ganhando a mesma coisa na mesma empresa. E é aí que nós chegamos num ponto importante. A pós-graduação hoje, ela fornece um alimento intelectual para o indivíduo que nem sempre é laboral, é usável no trabalho. E por isso esse conceito de carreiras múltiplas. Hoje nós temos grandes advogados, inclusive na cidade de Curitiba, que depois de 20 anos ou de 30 anos trabalhando com o direito, assumiram um quadro e um giz na ponta dos dedos, estão no magistério. Nós temos grandes profissionais da área do magistério que de repente se descobriram bons empresários, abriram um negócio, estão administrando um negócio. Então, hoje, com a quantidade de tecnologias que nós temos, é possível o indivíduo pensar em carreiras múltiplas, o que amplia a visão dele de conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas, mas amplia também o potencial dele de prestar um bom serviço. Porque o cara que trabalha numa comunidade, como o presidente de bairro na comunidade, se ele é professor e trabalha na associação de bairros, o que ele pode fazer por aquela comunidade vai muito além daquilo que ele faz naquele momento. Então, quando ele busca uma carreira de direito, quando ele busca uma carreira de assistente social ou até mesmo da área de saúde, e ele volta para essa mesma comunidade, o conhecimento que ele tem sobre tudo aquilo dali é muito maior. Professor Geraldo, outro dia eu estava lendo um artigo em que as pessoas, além de ter essa visão de carreira múltipla que o senhor bem colocou aqui, mas às vezes as pessoas têm uma profissão e o hobby delas, elas transformam em outra profissão. Transformam numa profissão. E nós temos experiência, nós temos mais de 100 cursos, ou seja, eu digo que nós temos mais de 100 ferramentas para transformar hobby em profissão. Veja o caso de cozinha. Se a gente pega as revistas especializadas, a carreira mais em alta no país, por incrível que possa parecer, é a profissão de chefe de cozinha. Somente na cidade de Curitiba são mais de 20 cursos na área de chefe de cozinha. Então há cursos para todos os bolsos, todos os gostos e todos os níveis. 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, no máximo nós teríamos o Marmitex, o comercial e o prato feito, o famoso PF. Hoje o indivíduo ele paga para se alimentar através das mãos de um chefe de cozinha. Então nós estamos observando grandes personalidades do mundo corporativo, do mundo de saúde, da educação, indo fazer um curso de cozinha por hobby. Eu posso dizer aqui 4 ou 5 nomes de ex-alunos ou de amigos que foram fazer um curso de cozinha X por hobby. Começaram a cozinhar para os amigos no fim de semana, abandonaram aquela primeira profissão e hoje se dedica às panelas. Aliás, o senhor falou de prato feito. Outro dia eu estava almoçando no shopping com um colega vereador e daí eu cheguei à conclusão de que só mudou o local, o nome, tudo, mas é o antigo... Famoso prato feito. E o senhor se lembra do comercial, né? Isso. O caminhoneiro parava ali no posto e dizia, prato feito ou um comercial, né? Exatamente. Então, à la carte nunca. Exatamente. Então, veja, é um perfil novo de busca pela profissão que às vezes começa no hobby, né? E mesmo porque, como as pessoas estão vivendo mais, há digamos assim, um
período Perfeito. em que elas podem se dedicar a Perfeito. várias profissões durante a Perfeito. vida. Sim, Antigamente a pessoa escolhia uma profissão, era praticamente a vida toda. A pessoa Quando era terminava a profissão, né? barbeiro, era barbeiro a vida Exatamente. toda. Hoje já mudou esse conceito. Com certeza. E nós, na pós-graduação, a gente tem que dar conta de perceber essas necessidades. Nós tivemos agora que criar novos cursos para 2014. Mas como é que a gente cria novos cursos Aliás, dentro eu de cada gostaria que o área? senhor falasse desses novos cursos. Isso, como é que a gente cria novos cursos? Porque nós olhamos no mercado e a gente diz, médico quer fazer alguma pós-graduação na área de medicina, advogado quer na área de direito, o professor quer na área que ele atua. Então, em tese, nós teríamos que criar cursos para cada uma dessas áreas, dessas gavetinhas, desses compartimentos. E, no entanto, o nosso voucher, a nossa oferta de cursos de pós-graduação, ela dá conta dessa necessidade. Mas nós temos cursos que fogem desse padrão justamente por conta disso que nós estamos conversando. Nós percebemos demandas no mercado, como é o curso de educação baseada no cuidado e no afeto. É o curso Menina dos Olhos para nós aqui no grupo. Nós estamos observando que a sociedade carece da questão do amparo, né? As pessoas estão falando de responsabilidade social nas empresas, os pais e os políticos estão preocupados com o nível de violência nas escolas, nas ruas, nos espaços de convivência. E a gente então pensa assim, mas quem deve cuidar da violência não é o policial, então vamos criar uma pós-graduação para o policial. Nós temos também, mas é cultura de paz. Então, nós temos, agora estamos criando inclusive um programa de formação para a área policial, que é a Academia de Polícia, são cursos que montam, né, que compõem uma academia de polícia, mas nesse curso nós trabalhamos com medicina alternativa, trabalhamos com cultura de paz, trabalhamos com cuidado e afeto, com responsabilidade social, ou seja, nós fugimos daquele padrão de oferecer estratégia policial, estratégia de conflito, porque isso já faz parte das nossas ofertas sociais, mas a gente consegue antever necessidades. Hoje nós sabemos que a polícia busca gestão de conflito, a construção de unidades pacificadoras e da mesma forma a educação. Então nós juntamos necessidades da polícia, necessidade da educação, necessidade da assistência social, porque as prefeituras, a exemplo de Curitiba, elas não dão conta da quantidade de pessoas nas ruas e do recolhimento dessas pessoas. Porque, claro que nós recolhemos essas pessoas para os abrigos, mas elas voltam para as ruas e a gente não sabe como convencê-las, porque a gente tenta dar emprego, tenta dar uma moradia, daqui a pouco elas estão de volta. Então, a gente antevê necessidades sociais e cria cursos novos, como esse, Educação Baseada no Cuidado e no Afeto. Aliás, professor Geraldo, me parece que há uma procura, tem aumentado a procura nos últimos anos. Sim. Para cursos como, por exemplo, teologia curso de filosofia. Teologia comunitária. O senhor apresenta o que faz as pessoas procurarem esses cursos? Eu acho que, de alguma maneira, a filosofia ela já antecipava isso. Ela dizia que, de alguma forma, de maneira muito simplória, ela dizia que o homem teria que chegar ao subsolo do fundo do poço para ele perceber as suas próprias forças, né? E alguns teóricos assim da escola de Frankfurt, eles debatiam muito sobre se Auschwitz, se os campos de concentração teria sido o limite da ignorância humana, da limitação humana, né? Mas parece que não, porque depois dos campos de concentração que ainda existem mundo afora, nós estamos vivendo uma degradação nas comunidades que nós chamamos de democráticas, de socialmente legitimadas, que amparavam e tudo mais. Então, eu percebo que as pessoas no dia a dia, elas querem fazer alguma coisa pelo outro. O ser humano, ele não é isso que a gente observa nos telejornais, né? Aquele que mata, que rouba. O ser humano, ele também é de amparo. Veja o exemplo do Brasil, o que fez nos últimos 10 anos com os países no mundo que sofreu grandes catástrofes. O Brasil passou a ser referência de amparo, de acolhida, de prestação de serviço voluntário. Nós mandamos médicos e voluntários e militares para o mundo inteiro, do Haiti a regiões mais distantes no Oriente. Então, as pessoas querem fazer algo, mas no caso da polícia, no caso do governo federal, há programas para isso.
Mas no dia a dia as pessoas querem fazer alguma coisa no seu condomínio, na sua rua, mas elas não sabem como. E no bojo dos acontecimentos a gente acaba deixando para lá. Quando nós lançamos uma pós-graduação pensando nessa responsabilidade social, em construção de cultura de paz, as pessoas ligam para a gente e perguntam assim, que curso é esse? Como nós tivemos a ligação outro dia de um biólogo e ele disse, olha, eu sou biólogo, fui professor da Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado, doutorado, mas eu queria estudar, eu gostei desse curso, eu posso me matricular? Então, qual é a necessidade que uma pessoa com uma formação desse tamanho quer e busca num curso em que, como o senhor disse, metade dele é teologia comunitária, ou seja, o encontro do homem com ele mesmo, com o semelhante dele. Então, eu acho que uma tendência dos cursos de pós-graduação é essa valorização do humano, da responsabilidade social em todas as áreas, seja saúde, seja educação ou a responsabilidade empresarial dos grandes executivos. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor doutor Geraldo Peçanha de Almeida, ele que é doutor na área de comunicação, coordenador dos cursos de pós-graduação do Grupo Uninter, do IBPEX, na área educacional, e o tema de hoje foi a importância da pós-graduação na carreira profissional. Professor Geraldo, eu quero agradecer muito a sua presença e dizer que eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço.